Olá a todos os brasileiros e portugueses que me ouvem e veem. Sou Carlos Santos, de Portugal. Vou continuar a leitura do livro conforme prometido. O livro é este, é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Vou mostrar de novo. Pronto, para a vossa referência. Eu vou continuar, porque já li da página 23 à página 29 e vou continuar. Agora começa na página 31. Agora, como tem partes bastante rápidas que o autor aconselha uma pausa, eu vou no mínimo passar, eu não sei para que página, mas depois vou tentar referenciar a pausa e em que página é que ela acontece, para vocês se orientarem, mesmo por causa de fazerem comentários eventualmente, ou o que entendam, porque eu queria muito seguir o que vocês gostam de ouvir e não aquilo que eu entendo que é melhor. Escrevam, comentem o que gostam de ouvir, por favor, que eu nem sei de comentário ler de seguido, mas não, eu vou ler de seguido e no final vou reconsiderar em função do que vocês me disserem. Vocês é que mandam, como é que eu vou dizer de outra forma? É o que você entender. Desculpe lá estar aqui a embarrar, mas você quer ouvir os livros, não é? E eu vou continuar, então. Pronto. Continuando a leitura do livro, na página 31. Capítulo 1. Você não é a sua mente o maior obstáculo à iluminação. Pergunta. Iluminação, o que é isso? Há mais de 30 anos que um pedinte se sentava na berma de uma estrada. Um dia passou por ali um estranho. Dá-me uma moedinha, pediu o pobre, estendendo automaticamente o seu velho boné de beisebol. Não tenho nada para te dar, disse-lhe o estranho. Depois perguntou, o que é isso em que estás sentado? Nada, respondeu o pedinte, apenas uma caixa velha. Sento-me nela desde que me lembro. Algum dia vistes o que tem dentro? Tornou o estranho. Não, respondeu o pobre. De que me serviria? Não há nada lá dentro. Vê o que tem dentro? Insistiu o estranho. O pedinte conseguiu forçar a tampa. Com surpresa, incredulidade e exaltação, verificou que a caixa estava cheia de ouro. Eu sou aquele estranho que não tem nada para lhe dar, mas que lhe diz para olhar para dentro. Não para dentro de uma caixa qualquer, como na parábola, mas para dentro de uma coisa ainda mais próxima, para dentro de si próprio. Mas eu não sou um pedinte, dirá você. Todos aqueles que não encontraram a sua verdadeira riqueza, que é a radiosa alegria do ser, e a paz profunda e inabalável que a acompanha, são pedintes, por maior que seja a fortuna material que possuam. Esses, para terem valor, segurança ou amor, procuram fora de si vislumbres de prazer ou de realização pessoal, enquanto que dentro de si próprios possuem um tesouro que não só inclui todas aquelas coisas, mas é também infinitamente maior do que tudo o que o mundo tem para lhes oferecer. A palavra iluminação evoca a ideia de uma realização sobre-humana e o ego gosta de encarar assim, mas ela não é mais do que o seu estado natural de união sentida com o ser. É um estado de ligação com alguma coisa incomensurável e indestrutível, com uma coisa que, quase paradoxalmente, constitui a sua essência e, no entanto, é muito maior do que você. Trata-se de encontrar a sua verdadeira natureza para além de um nome e de uma forma. A incapacidade de sentir essa ligação dá origem à ilusão da separação, tanto de si próprio
como do mundo à sua volta. Você tem então a percepção de si próprio, consciente ou inconscientemente, como um fragmento isolado. Surge o medo e o conflito interior e exterior, torna-se uma norma. Gosto da definição simples que Buda deu da eliminação, o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisto, não é verdade? É certo que, como definição, é muito incompleta. Apenas lhe diz o que a iluminação não é. Não é sofrimento. Mas o que resta quando deixa de haver sofrimento? Buda mantém silêncio quanto a isso, e o seu silêncio significa que cada um tem de o descobrir sozinho. Ele utiliza uma definição negativa para que a mente a não possa transformar numa crença ou numa realização sobre-humana, numa meta que não possa alcançar. Apesar desta precaução, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é para Buda, não para eles, pelo menos na vida presente. Agora vem uma pergunta. Empregou a palavra ser. Pode explicar o que entende por isso? O ser é a vida única, eterna e sempre presente, para além da diversidade de formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. No entanto, o ser é ao mesmo tempo transcendente e imanente a cada forma, sendo a sua essência mais profunda, invisível e indestrutível. Significa isto que você lhe tem acesso agora, sob a forma do seu eu mais profundo, da sua verdadeira natureza. Mas não procure agarrá-lo com a sua mente. Não tente compreendê-lo. Só o poderá conhecer quando a sua mente estiver aquietada, quando estiver presente, quando a sua atenção estiver plena e intensamente no agora. O ser poderá ser sentido, mas nunca poderá ser compreendido mentalmente. A iluminação é recuperar o conhecimento do ser e manter-se nesse estado de sentir percepção. Agora o autor aconselha uma pausa, que eu vou mostrar o que significa a pausa aqui no livro, já agora com uma questão da vossa curiosidade. Isto é a pausa. É aqui que eu vou tentar pausar, e neste caso não vou pausar, porque ainda posso ler mais uma pausa, e vocês quiserem meditar, param o vídeo e depois seguem a seguir, tá bom? Ok. É uma pergunta de novo, vou continuar. Quando diz ser, refere-se a Deus? Se sim, por que não o diz? A palavra Deus foi esvaziada do seu sentido ao longo de milhares de anos de utilização abusiva. Por vezes eu emprego a palavra, mas faço-o com moderação. Por utilização abusiva quer significar que há pessoas que, sem nunca terem vislumbrado sequer o reino do sagrado, a vastidão infinita por trás dessa palavra, a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão a falar. Ou então argumentam contra ela, como se soubessem o que estão a negar. Tal utilização abusiva dá origem a crenças absurdas, asserções e ilusões egóicas do género: o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro e o teu Deus é falso. Ou como a famosa afirmação de Nietzsche: Deus está morto. A palavra Deus tornou-se um conceito fechado. No momento em que a palavra é pronunciada, cria-se uma imagem mental, talvez já não a de um velho de barbas brancas, mas ainda assim uma representação mental de alguém ou de alguma coisa exterior a si, e sim, é verdade, quase inevitavelmente alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Nem Deus, nem ser, nem qualquer outro termo conseguem definir ou explicar a inefável realidade por trás destas palavras, pelo que a única questão importante é saber se a palavra em questão o ajuda ou impede de ter a experiência daquilo para que ela aponta.
Será que ela aponta para além de si própria, para essa realidade transcendental, ou presta-se com demasiada facilidade a não ser mais do que uma ideia na sua cabeça, uma crença, um ídolo mental? A palavra ser não explica nada, mas a palavra Deus também não. Ser, no entanto, tem a vantagem de ser um conceito aberto, não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental da palavra. Ninguém pode reclamar a propriedade exclusiva do ser. Trata-se da sua própria essência. E você tem acesso imediato ao sentir a sua própria presença, o entendimento de que o eu sou é anterior a pensar eu sou isto ou eu sou aquilo. Por conseguinte, da palavra ser à experiência de ser não vai mais do que um pequeno passo. De novo aqui mais uma pausa recomendada pelo autor, mas eu vou continuar e você faz a pausa se entender, tá bom? Ok. Uma pergunta. A pergunta é das pessoas que fizeram perguntas. Acho que é isso. É isso, sem dúvida. Qual é o maior obstáculo que se opõe a que tenhamos a experiência dessa realidade? A identificação com a sua mente, o que faz com que o pensamento se torne compulsivo. Não ser capaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas nós não compreendemos porque praticamente toda a gente sofre do mesmo mal, pelo que se considera normal. Esse barulho mental incessante impede que você encontre o reino da quietude interior, que é inseparável do ser. Cria igualmente um falso eu, obra da mente, que lança uma sombra de medo e sofrimento. Mais adiante veremos tudo isso em pormenor. O filósofo Descartes acreditava que tinha encontrado a verdade mais fundamental ao fazer a sua famosa afirmação: penso, logo existo. Na verdade, estava a dar expressão ao erro mais básico: equiparar pensar a ser e identidade a pensamento. O pensador compulsivo, o que significa praticamente toda a gente, vive num estado de aparente separação, num mundo insensatamente complexo de problemas e conflitos contínuos, o mundo que reflete a sempre crescente fragmentação da mente. A iluminação é um estado integral de se estar em uníssono e, por conseguinte, em paz. Em uníssono com a vida no seu aspecto manifestado, o mundo, assim como com o seu eu mais profundo, e a vida não manifestada, em uníssono com o ser. A iluminação não é apenas o fim do sofrimento e do permanente conflito interior e exterior, é também o fim da temível escravidão ao pensar incessante. Que incrível é esta libertação! A identificação com a mente cria um filtro opaco de conceitos, rótulos, imagens, palavras, críticas e definições que bloqueiam qualquer relacionamento verdadeiro. Coloca-se entre si e o seu eu, entre si e o seu semelhante, entre si e a natureza, entre si e Deus. É este filtro de pensamento que cria a ilusão da separação, a ilusão de que existe você e um outro totalmente separado. Então você esquece do facto essencial de que por baixo do nível das aparências físicas e das formas separadas, você é uno com tudo o que é. Quando digo que você se esquece, quer dizer que deixa de sentir essa unicidade como uma realidade evidente por si mesma. Poderá acreditar que talvez ela seja verdadeira, mas deixa de saber que ela é verdadeira. Uma crença poderá ser reconfortante. Contudo, é unicamente através da sua própria experiência que ela se torna libertadora. Pensar tornou-se uma doença. A doença ocorre quando as coisas perdem o equilíbrio. Por exemplo, não há nada de errado na divisão e multiplicação das células do corpo, mas quando esse processo se perpetua à margem da totalidade do organismo, as células proliferam e surge uma doença. Nota:
do autor. A mente é um instrumento magnífico se for usada corretamente. Contudo, se for usada erradamente, torna-se muito destrutiva. Falando com mais exatidão, não se trata tanto de você usar a mente erradamente. Geralmente não a usa de maneira nenhuma. É ela que o usa a si. É doença. Você acredita que é a sua mente. É ilusão. O instrumento tomou conta de si. Isto aqui não é uma pergunta, mas é uma observação de alguém. Não estou totalmente de acordo consigo. É certo que a minha mente deambula, por vezes, como acontece com a maioria das pessoas, mas ainda assim posso decidir usar a minha mente para obter e realizar coisas, e faço constantemente. Só porque você consegue resolver um problema de palavras cruzadas ou construir uma bomba atómica, não quer dizer que esteja a usar a sua mente. Da mesma maneira que os cães gostam de roer ossos, também a mente gosta de se dedicar aos problemas. É por essa razão que ela resolve problemas de palavras cruzadas e constrói bombas atómicas. Você não se interessa por nenhuma dessas coisas. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Pode libertar-se da sua mente sempre que deseje? Já descobriu o botão que a desliga? Outra pergunta. Quer dizer, parar de pensar totalmente? É uma pergunta, vou repetir. Quer dizer, parar de pensar totalmente? Não, não posso, salvo talvez por alguns breves instantes. Então a mente está a usá-lo assim. Inconscientemente identificado com ela, você nem sequer sabe que é escravo dela. É quase como se estivesse possuído sem o saber, e por isso julga que a entidade possessora é você próprio. O começo da libertação é a compreensão de que você não é a entidade possessora, o pensador. Saber isso permitir-lhe-á observar a entidade. No momento em que começar a observar o pensador, é ativado o nível mais elevado de consciência. Depois começará a compreender que existe um vasto reino de inteligência para além do pensamento, que o pensamento é meramente um pequeno aspecto dessa inteligência. Também compreenderá que todas as coisas que realmente contam, beleza, amor, criatividade, alegria, paz interior, têm origem para além da mente. Começará a despertar. Eu vou terminar por aqui hoje, porque o autor aconselha a pausa neste momento. Então terminei na página 36 e comecei na página ok, você apontou com certeza. Se não apontou, percebe. Eu terminei na página 36 hoje, não vou amassá-los mais. Deixar aqui um abraço, vou deixar o meu obrigado e espero não ter amassado com a minha conversa. Isto vai ser em vários vídeos que eu vou publicando à medida que possa e que entenda e que seja capaz também. Então, caros brasileiros e portugueses, a todos e a todas, muito obrigado por me ouvir. Compartilhem este vídeo se entenderem. Eu agradeço, é óbvio. Estou aqui também, não estou a semear por dinheiro, não. Eu gosto disto. Um abraço, meus amigos e amigas. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Obrigado. Fui.